Entre os profissionais de psicoterapia, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, existe uma pergunta sobre o que promove a mudança na pessoa que sofre mentalmente. Será que a compreensão das causas do sofrimento é suficiente para a cura acontecer? Vamos analisar isso agora. Sejam bem-vindos aqui ao Claramente. Sofrimentos mentais, leves, moderados ou graves, têm uma história. Nada é por acaso, ainda que a ciência não sabe exatamente a causa de muitas delas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que as doenças mentais dos adultos são consequências dos sofrimentos das crianças e dos adolescentes. Então, é lá atrás, ao longo da infância, também em parte pela genética herdada dos pais e devido à sensibilidade daquela pessoa, é que podem surgir conflitos mentais no adulto. Doenças ou sofrimentos mentais podem ser, como eu disse, leves, moderados ou graves. Alguns podem desaparecer, outros permanecem, mas sob controle e outros ainda não se consegue cura. Sofrimentos mentais englobam uma variedade de problemas, como dependência química, transtorno da sexualidade, ansiedade excessiva, estados depressivos, problemas conjugais, medos, distúrbios alimentares, como anorexia nervosa, também a doença bipolar, a esquizofrenia, entre outros problemas. Algumas doenças mentais parecem ter um componente biológico marcante, alterações anatômicas cerebrais, desregulação de neurotransmissores e, por isso, podem ser de maior limitação no tratamento. Por outro lado, muitos sofrimentos mentais não apresentam conexões com alterações cerebrais e podem ser menos difíceis de serem resolvidos. Existem diferentes técnicas psicológicas que ajudam as pessoas a melhorar seus medos, suas ansiedades e tristezas. O tratamento chamado psicoterapia ou terapia psicológica é feito mediante entrevistas com um psicólogo ou com um psiquiatra treinado em psicoterapia. Psicólogo é um profissional que se formou na faculdade de psicologia. E psiquiatra é um médico que se formou na faculdade de medicina. Tem psiquiatras que trabalham principalmente com prescrição de medicação, internação hospitalar e tem psiquiatras que também atendem com psicoterapia porque fizeram curso de especialização nesta área. Quando uma pessoa tem uma alteração comportamental grave, por exemplo, está muito agitada, fora da realidade, tem delírios, alucinações, tentou o suicídio, ela precisa ser atendida pelo médico psiquiatra numa unidade de pronto-socorro, pois não é um caso para psicólogo, porque o psicólogo não é médico e por isso não pode internar o paciente e nem prescrever medicamentos. Vamos pensar em alguns problemas mentais não graves. Por exemplo, crise de pânico, depressão não grave, timidez excessiva, dificuldades conjugais, comportamento difícil de crianças. Esses problemas surgem porque tem uma história de como as pessoas envolvidas pensam, sentem e tomam decisões. Mais que isso, na mente não consciente de cada um de nós, existem sentimentos, pensamentos que podem estar em conflito e serem manifestados no comportamento. Então, você pode ter, por exemplo, uma tristeza todo fim de tarde e não entender a razão disso. Mas a verdade que explica esse desconforto emocional vespertino está na sua mente, subconsciente ou inconsciente. Num tratamento de psicoterapia, então, a meta é tentar entender que problemas existem na sua mente inconsciente que produzem essa tristeza nos fins de tarde, usando esse exemplo que eu dei. A verdade, a resposta está escondida. Ou você até pode saber do que se trata, mas ainda não conseguiu se livrar desse sofrimento. Como eu comentei no início, a pergunta no mundo psicológico é se a compreensão das causas do problema emocional resolve tudo. Parece que não, embora seja verdade que para você melhorar algumas lutas em sua mente
que produzem sintomas como ansiedade demais, depressão, pânico, ajuda a compreender o que aconteceu ao longo da sua vida que colaborou para o surgimento desses desconfortos. E a pista está lá atrás na infância e na adolescência. Quando uma pessoa sofre, por exemplo, crise de pânico, o tratamento inclui a psicoterapia para ela entender o que produz isso e aprender a lidar com seus pensamentos trágicos e crenças distorcidas, mas pode ser necessário, dependendo da intensidade e da frequência das crises, uma medicação temporária. Mas é muito importante que quem sofre de problemas assim, não tão graves, não fique crendo que o tratamento deve ser feito só com remédio de farmácia. Os medicamentos psiquiátricos podem reduzir sintomas, mas a cura acontece quando a pessoa entende as causas do seu sofrimento, aprende a lidar com ele de uma maneira melhor, toma atitudes diferentes, porque a gente muda quando a gente muda. Por exemplo, pessoas que entram em depressão tiveram algum tipo de perda. Mas nem sempre um deprimido sabe dizer exatamente o que causou aquele estado depressivo. Tem deprimido que diz assim, eu não sei por que eu me sinto assim. E não sabe mesmo. Por que não sabe? Porque as causas estão ainda inconscientes, debaixo do tapete da consciência. Quando então começa um atendimento psicológico, a meta é analisar com ela que possíveis fatores produzem esse estado sofrido de tristeza e desânimo. No caso da depressão, muitas vezes o que produz a tristeza, o desânimo, não é quem a pessoa perdeu. Não é porque alguém foi embora, ou morreu, ou traiu. Às vezes, o pior que explica a entrada no estado depressivo é o que essa pessoa perdeu nessa perda. Se ela era, por exemplo, muito dependente de um indivíduo que morreu ou que divorciou, a pessoa deprimida vai precisar pensar no tipo de vínculo que mantinha com o outro para entender que talvez tinha sido um vínculo ruim para ela, no sentido dela não ter desenvolvido uma melhor autonomia saudável. Então, para resolver sofrimentos emocionais numa grande maioria dos transtornos que afetam as pessoas, o principal é a psicoeducação, que significa aprender a se conhecer, buscar as causas do seu sofrimento, verificar se mantém uma forma de pensar negativa, pessimista, agressiva, de revolta, para mudar isso. E também entender se cultiva sentimento de ódio, de rancor, de ressentimentos para mudar, perdoar, aceitar, praticar misericórdia, inclusive com você mesmo. O remédio de farmácia é secundário na maioria dos casos e em muitos deles a pessoa pode melhorar sem precisar usá-los. Entretanto, recebemos o bombardeio de propaganda na mídia sobre medicamentos prometendo cura fácil, para tudo, né? Não caia nisso. Eu não sou contra realmente o uso de medicamentos psiquiátricos, claro. Eu sou a favor da priorização da psicoeducação. E em nosso país e no mundo em geral, existe uma supermedicalização das pessoas, o que é um perigo e um engano. E temos que lembrar que nossas lutas mentais incluem na base do nosso ser o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Paulo, o erudito apóstolo, ele explicou muito bem sobre isso quando ele disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é só ligada a problemas psicológicos. Existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal, bem aqui dentro de nossa mente, em todos os seres humanos. Por isso, precisamos de ajuda espiritual. A energia divina precisa ser recebida, que a Bíblia chama de graça, né? Para nos dar discernimento e vitória sobre o nosso defeito de caráter mais profundos do que os problemas emocionais. Deus é o grande criador, é o grande psicoterapeuta. Se abra para Ele em oração, expõe seu caso a Ele, confiando que Ele ouve sua oração sincera. E se Ele achar que vai te ajudar diretamente, creia e espere. Mas se Ele achar que você precisa de ajuda profissional, vai surgir alguma luz sobre isso na sua vida. Mas primeiro, fale com Ele. Espero você aqui
no próximo programa. Até lá. Obrigada, doutor César. Até a próxima. Você já sabe, se quiser rever algum conteúdo do Claramente, dá para acessar na nossa playlist no YouTube. O endereço do nosso canal é Vida e Saúde NT. E no próximo bloco tem uma receita deliciosa esperando por você. É aqui, olha, a nossa sopa de mandioquinha com agrião, super nutritiva. E tem convidada especial aqui para falar de um projeto maravilhoso. Gabi Frontini vai estar com a gente aprendendo e degustando essa receita. Não sai daí não que eu espero você.